pessoal, beleza? Gabriel Oliveira Cunha. Miguel aqui. Esse vídeo que você vai ver agora, você já sabe pelo título o que ele é, mas ele é um áudio antigo da época que a gente gravava um podcast dos Sintonizados. O Sintonizados, que é um projeto do Sintonia Cult, né? Que eu fiz há anos atrás, quando a Terra ainda era jovem. Então, a gente extraiu o áudio, né? Porque é um conteúdo, por mais que ele tenha sido gravado há um tempo atrás, ele é atemporal. E aí vocês talvez possam curtir. Então a gente pegou o áudio dos podcasts para botar no YouTube com alguma coisa para ilustrar. Daí depende de cada um, a gente vai ilustrar de uma maneira, mais ou menos, com animações ou com imagens, assim. Daí a gente espera que vocês gostem, tá? Curtam aí, compartilhem, qualquer coisa deixem nos comentários. É isso aí, então curta depois da vinheta, vai! Cultura ilimitada. Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Miguel e bem-vindos a mais um episódio do Sintonizado, seu resumo semanal da semana de notícias, novidades, mundo geek, o que estiver passando por nossas mentes na frequência do universo. E mais uma vez estou aqui com meu amigo Gabriel. Olá, sou o Gabriel e sou o criador de Resident Evil em RPG Maker. Ótimo jogo, inclusive. Como o Gabriel mencionou na sua entrada, a gente vai fazer um especial Resident Evil. Vai ser dividido em duas partes, né? Nessa primeira a gente vai estar abordando os jogos e na próxima o universo expandido. Assim, eu como apaixonado por zumbis, eu vou ter os meus pitacos, né? Só pra constar, a gente não é a Rainha Vermelha, a gente não é o Raccoon Brasil, a gente não é um canal especializado em Resident Evil, mas somos pessoas que gostam muito desse material, absorveram ele, utilizaram ele. A gente viu, de certa maneira, né? Enquanto eles estavam sendo criados, a gente estava acompanhando. Nossa experiência tanto de vida, porque, por exemplo, quando o Resident 4 saiu, eu tinha 15 anos, então era um jogo que eu era um adolescente quando ele saiu, sabe? Então é realmente a experiência que nós tivemos com o jogo e hoje as nossas opiniões sobre como a gente vê esse universo que a Capcom conseguiu criar, né, nesse meio zumbi. Você está ouvindo Sintonizados. Miguel, qual foi a tua primeira experiência com Resident Evil? Conte para nós. Bom, a minha primeira experiência foi com Resident Evil 3. Se eu não me engano, eu deveria ter uns 9 anos, né? Um amigo meu tava jogando. E aí ele me conseguiu pra jogar, assim, eu achei incrível. Porque, pra quem não sabe, os jogos no Play 1, alguns eram divididos em fases. E as fases eram divididas em barras de load. E daí, o que me surpreendeu muito no Resident Evil? O Resident Evil, ele foi uma coisa que, assim, ele não tinha uma barra de load muito grande. Porque depois eu fui descobrir, né, que o load do Resident Evil, né, o carregamento das telas, ele estava escondido na animação das portas. Tem vários jogos que fazem isso, de esconder a carregamento em alguma coisa específica. Mas é sério isso? A primeira coisa que te achou diferente foi isso? O load? Sim, mas é que não foi pra você, nossa, que curioso. Não sabia, mas pra mim era um jogo que... Qual foi a minha primeira impressão do Resident Evil quando eu joguei? Porra, esse jogo é gigante, ele nunca para, a fase nunca acaba. Foi exatamente essa a minha impressão. A fase nunca acaba, entendeu? E eu sempre, desde pequeno, assim, desde os meus 4 anos, eu gosto de zumbi. Eu não sei te dizer porque, eu acho legal. Acho que é bacana ter um exército de corpos que tu pode retalhar sem sentir culpa, sabe? Então, eu sempre achei legal o zumbi, sabe? Eu sempre achei bacana. Aí, quando Resident Evil chegou, eu achei um jogo muito legal. O 3, ele ainda é uma pegada muito Survivor, né? Então, eu achei bacana, assim, pra mim, que não tinha videogame, mal sabia jogar jogos com elementos de RPG, o Resident Evil parecia um jogo gigante. Ele não é nem perto de mundo aberto, mas pra mim foi o que ele me passou na época, sabe? Não, ele assim, os jogos clássicos, eles são grandes quando tu não sabe jogar ainda. Na primeira experiência, ainda mais que tu não é um gamer, pro gamer, um cara bem, joga caralho, tu vai ter tanta dificuldade em cobrir os enigmas, em jogar o jogo direito, em começar o jogo de novo, né? Porque chegou numa parte, não tinha item nenhum e tava morrendo e teve que começar tudo de novo. Então, assim, isso cria a impressão que o jogo é grande. Só que, assim, depois de muitos anos tu vai rejogar os jogos, percebe o quanto eles eram pequenos e ainda mais comparando com os jogos atuais, não só os Resident Evil atuais, como qualquer outro jogo grande que hoje em dia tem 1 milhão de horas, tá ligado? Para jogar. Os jogos clássicos termina sabendo o que tem que fazer, termina em 2, 3 horas, mais ou menos. Sim. Se não for uma speedrun, assim, um jogador típico, não precisa nem saber do caminho. Um jogador típico zera Resident Evil em 4 horas. Assim, contando morte. Não, depende. Não, um jogador típico, cara. Tá, ok.
um cara que vai ali pela primeira vez, segunda vez, tá? Depende do jogo, umas 4, 5 horas, assim, às vezes mais, às vezes menos. Eu tenho o meu incrível recorde pessoal de Resident Evil 1 em 11 horas, a primeira vez que eu terminei. Isso se deve ao fato de que no 1 ele tem uma parte lá e aparece a cobra, tá ligado? A cobra escondendo o item. E na primeira vez que ela aparece, tu tem que pegar o item na sala e sair correndo. Não é obrigado a matar ela, não precisa enfrentar ela. Eu fiz isso, não matei ela, peguei o item e fui embora. Ela aparece depois no jogo uma segunda vez. E eu achei de novo, não preciso matar, só tem que fazer eu pegar alguma coisa na sala e sair correndo. E foi o que eu fiz. E daí eu não matava ela e eu também não sabia o que fazer. Então eu todo dia chegava em casa, jogava meia hora do jogo, andando pela mansão toda, procurando o que fazer e não achando o que fazer. Daí eu fazia isso todo dia e, tipo, eu sei que quando eu terminei o jogo a primeira vez, eu tava lá 11 horas de gameplay. E foi por causa disso. Até eu resolvi olhar um detonado ou algo assim que pra me dizer pra matar a cobra. É que a sala da cobra era meio escondida, não esqueci. O Gustavo, ele, uma vez quando eu tava fazendo ali a sala do fã clube zumbi que eu tinha, né? Ele parou ali pra jogar o Resident 1 no DS, né? Ele, eu vou virar aqui até o final da tarde. Cara, eu acho que ele virou, tipo, em 45 minutos. Ele virou muito rápido, sabe? Mas o 2 hoje em dia, eu tentei fazer speedrun do 2, eu mesmo, sozinho. E eu termino em 1 hora e pouquinho, 1h30, o 2. Os outros eu não tentei fazer, mas o 2, antigamente eu demorava, sei lá, 3, 4 horas. Hoje eu demoro 1h30, assim, rapidinho. Quanto é que é a média, assim, do speedrun do 2? Eu não sei, eu não parei pra pesquisar, mas eu achei muito rápido o meu que eu tava acostumado a fazer. É porque se tu souber o que fazer e tu tá fazendo tudo rapidinho e vai desviado, que, né, tu vai rapidão. Os 2 CD? Hã? Os 2 CD? Não, foi só o do Leon. Acho que a Claire também, dá quase da mesma. Tá, então deu 3 horas, porque a moral é tu jogar os 2. Tá, contar os 2 juntos. As 2 campanhas, mas... Mas vamos começar aqui do início, né? Resident Evil 1, como foi teu primeiro contato com ele? Tu sabe alguma curiosidade sobre esse jogo? Isso é uma história legal que eu gosto de contar, que foi tipo assim, eu não... Imagina assim, uma criança que só tinha experiência com Super Mario, com Donkey Kong, com Sonic, com jogos de Super NES, Mega Drive, aqueles felizes, fases, plataforma, ou até de corrida, Top Gear, mas, né, só jogos desse tipo, assim. Eu nunca tinha visto Metal Gear, Final Fantasy, de tipo jogos em 3D em geral, ou jogos mais complexos, eu não tinha visto jogado nada, tá ligado? E daí eu lembro que eu era criança e meu irmão foi na casa dos amigos jogar videogame e eu era aquele irmão chato que queria ir junto, irmão mais novo. E daí ele me levou junto, teve que me levar meio que obrigado. Tu vai, mas tu não vai jogar, você vai ficar olhando. E eu, tá bom. Daí eu fiquei lá olhando, eles botaram Resident Evil 2. E eles jogaram, tipo, muito pouquinho. Né, pra mim pareceu gigantesco na época, mas na época eles jogaram assim pouquinho, jogaram só até o primeiro Licker, que eles jogaram trimal e morreram no primeiro Licker. Mas eu já achei aquilo, tipo, um super filme 3D sobre, né? Hoje em dia é até tosco, né? Se tu ver a cena, né? Que é datado, né? Mas, nossa, eu achei muito incrível. E o Licker descia e matava ele, que aparecia o Licker matando, e aí sangue, zumbi. Eu sempre gostei de coisas de monstros, né? Sempre gostei de desenhar monstros, de filme de monstros, coisa assim. Então aquilo eu achei muito espetacular. E assim, e foi aquela experiência que eu não cheguei a jogar na época, porque eu só vi. Anos depois eu fui ter o 64, e o 64, o 64 só teve um Resident Evil, que foi o 2. E daí eu fui alugar o 2, e daí eu fui jogar de verdade. Demorei. E eu era da época que eu alugava o jogo, tentava jogar o jogo o máximo que dava, e depois devolvia pra locadora. Então eu lembro que eu demorei várias locações até realmente terminar o jogo e tal. Mas foi o primeiro que eu joguei, que eu me apaixonei pela série. Daí eu fui atrás de site, fórum, e enfim. Daí eu fui conhecer os outros, baixei a versão de PC daí do 1, do 3. E eu nessa época, assim, um pouco depois, assim, junto, eu já virei rato de fórum de Resident Evil. Meu início na internet, né, começando da internet de escada ainda, eu ia frequentar direto fóruns de Resident Evil, que eu mais fazia. Eu cheguei a virar moderador de fórum. Isso na época do 4 tava sendo anunciado. Eu era, sabe aqueles caras crânio do fórum ou do grupo de Facebook hoje em dia, né? Que sabem tudo do assunto, respondem, tiram dúvidas do pessoal. Eu era esse cara. Esse cara era eu. Engraçado falar um troço sobre como era tosco. Hoje é tosco, mas na época pra nós era tá ligado? Eu lembro que o Resident Evil 4, ele realmente, quando a gente via as revistas ali falando, primeiro Resident Evil de dia, você vai poder pular. E o cara pular, isso é... Não, peraí. O 4 ele falava que ia fazer muita coisa. Falava que tinha uma coisa que eu nunca me esqueço. Os inimigos vão fazer estratégias contra você. Isso não tem no 4, sabe? Até tem, mas é pré-programado. O inimigo não é que tá fazendo uma coisa e daí os inimigos resolvem fazer uma coisa pra... Não, é só uma ação pré-programada ali, tá ligado? Mas isso não é de hoje, não mudou muito, né? Porque quando saiu aquele Final Fantasy o 13, ou acho que é 13 ou 14, tinha uma cena de luta que eles falaram, as lutas a partir de agora
vão ser assim, não vão ser mais em turno. Aí, tipo, eles não conseguiram entregar e o que eles fizeram? Pegavam a mesma cena que eles tinham colocado como cena do gameplay, né? Não era o gameplay em si, e botaram no jogo. É normal. Mas o Final Fantasy já não é mais turno. Sim, mas eu tô falando pra aquele. Ah, pra aquele não, ainda não era, tá. Pra aquele não rolou, sabe? Então esse lance de fazer promessas Cara, o meu primeiro contato com Resident Evil 1, pra ser sincero, eu não lembro o meu primeiro contato jogando, mas eu me lembro do meu primeiro contato visual. E não foi nem o jogo, foi a capa. A capa na locadora. A capa na locadora, tá ligado? Eu já tinha jogado Resident 1, Resident 3, já tinha jogado Resident 2, e o 2 eu joguei muito pouco, até hoje eu joguei muito pouco. O 2, a capa não te faz querer jogar. A capa é muito aleatória. É um cérebro, né? Não, a capa é um bicho que não tem no jogo. Tipo, tu pode deduzir que é um zumbi, que é uma mão com um olho. Deixa eu ver se eu acho a capa, pra lembrar. Não, daí o que acontece? Eu olhei assim, o caralho. E a capa do Resident Evil 1 também, pelo menos aqui eu vi, tava muita coisa. Eu acho que é o Chris, né? Um soldado. Curiosidade, não é o Chris. Com um fuzil na mão, assim, com uma cara de Jaclep. Não é? Não é o Chris. Agora, primeiro eu tô olhando a capa do 2 aqui. Dá pra parecer. Parece tipo um zumbi, né? A mão de um zumbi, assim, pegando o 2. Só que tem uma parte azul que não faz sentido nenhum. Eu lembro dela ser azulada. Isso eu lembro. Essa parte azul não faz sentido porque não tem nenhum bicho que tem um pedaço azul. Eu não consigo. Só vocês queriam dizer que essa partitura é outra coisa, eu não consigo interpretar direito aqui. Mas enfim. Mas o 1, aquela capa lá tem uma curiosidade. Ela não é o Chris. Ela é o cara que morre pela cobra. Ah, pra cobra. Sabe por quê? Porque quando eles estavam. Deixa eu ver se eu lembro a história. Eu sei que assim, existe um quadrinho, uma história em quadrinho lançada antes do jogo, só que lá nos Estados Unidos, né? Na época, eles lançaram uma comics antes que se passava com esse cara na mansão. Ele enfrentava os bichos e a cobra mordia ele e tal. Mostrava isso. E daí tinha a capa do quadrinho era isso. Era esse cara segurando a shotgun e a roupa é inclusive a dele. Aquele aparece usando no jogo. E daí, na época, eu não lembro como é que foi. Tipo assim, sabe aquelas coisas de pré-produção que os caras não sabem ainda como vai ser o jogo direito e não tem certeza ainda das coisas. E daí acaba indo coisa beta pra capa, entendeu? É tipo isso. Isso não era pra ser essa capa, mas acabou sendo porque esse cara podia ser protagonista na época ou não. Estavam ainda produzindo o jogo, entendeu? Mas não é o Chris. Tanto que comparar o quadrinho tem uma... Se a capa do quadrinho é uma cena do quadrinho. É exatamente igual a capa. Não à toa, no Resident Evil Remake de GameCube, eles colocaram esse mesmo personagem com essa mesma arma que depois que ele morre tu pega, que é uma Shotgun diferente. Eu sabia. Eu lembro que essa capa me chamava muita atenção, porque eu ficava... Cara, joguei o 3, mano. Eu acho que eu tenho que jogar o 1. E ficava. E demorei tempão pra jogar. Aí depois que eu comecei a jogar, eu vi que era um jogo bem lento, né? Porque quem joga o 3 depois vai jogar o 1 vai sentir uma dinâmica do jogo bem diferente, né? O 3, ele é bem mais rápido, ele tem bem mais ação, ele é bem mais refinado. O 1, ele já é mais aquela coisa de suspense meio até investigação, né? Porque tem toda aquela tramóia de ter um traidor entre eles e tal. Então o 1, ele tem outra vibe. Ele é outro jogo, tá ligado? Não é a mesma coisa. Todo Resident Evil, ele tem essa dinâmica, essa dicotomia, né? Ele é um jogo ao mesmo tempo que tem que enfrentar monstros, sobreviver a monstros, com armas, com o que for, né? Economizar munição e tal. E o outro lado é de puzzle, que eu não tenho uma tradução clara, mas seria jogo de quebra-cabeça, de mistério, de resolver enigmas, que hoje em dia, minigames, né? Mini quebra-cabeças, minigames, não, de mistério. Então, basicamente, o jogo, ele é permeado por uma história onde o personagem, todo o Resident Evil é assim, ele é alguma trama, alguma história, onde o personagem está num ambiente onde ele, para avançar, ele tem que enfrentar ou fugir de monstros e resolver puzzles e enigmas para avançar no jogo. Isso, o 4 mudou um pouco, né? Ele simplificou, ele diminuiu um monte os puzzles, eles ainda existem, só que eles são tão simples e tão rápidos de se resolver que tu nem percebe, tu passa batido, entendeu? Tem eles, só que as partes de ação são tão grandes e tão mais contáveis, e tem o seguinte também, o 4 foi um dos que colocou muita parte de ação que tem que avançar baseado na ação. Enfrenta os bichos, tipo assim, nos clássicos, tu até tinha algumas partes que tu, pra aquela porta tem que matar o bicho primeiro. No 4 ele tem muito isso, e os ficaram simples demais, ficaram quase bestas. E o 5 manteve isso, né? O 5 e o 6, né? São tudo bem parecido. Você pode ver que o 5, o 4, 5, assim como o 1, 2 e o 3 é uma evolução do outro, 5 e 6 são bem evolução do outro. E tá a mesma coisa que o 7, 8 e o 9 vai ser uma evolução final aí também dessa mesa. É tudo, percebe bem uma evolução. Os caras pegaram uma engine e estão aprendendo a fazer com ela, e cada jogo eles aprendem mais e fazem mais rebuscado, mais elaborado. Tal. O 6 é uma megalomania, né? O 6 eu não joguei ele direito ainda, mas realmente ele mexe muito com sagas, ele coloca o filho do Wesker, sabe? Ele tem coisas assim que ele tem bastante potencial, ele quer expandir mais o universo. Ele põe a Ashley, eu acho também que é aquela guria, a loirinha lá,
não é? Não é a Ashley, aquela lá é a Cheryl, é a guriazinha do 2. Cheryl, a guriazinha do 2, exatamente. O 6, eu sei que ele, pra muitas pessoas, é o pior dos jogos e tal, mas ele tem bastante amor à franquia. Acredite, tem Resident Evil piores. O Resident Evil 6, ele é meio que... toda a franquia tem o seu Dragon Ball GT, né? Tem o seu Cavaleiros Ômega, que é... Os caras tentam fazer uma coisa meio que já pensando no futuro, empurrando novos protagonistas e meio que homenageando o passado, e muitas vezes dá muito errado. Eu sei, a gente pode... Vamos falar depois dos jogos 1 a 1, assim, um pouco, pelo menos. Mas o 6 eu vejo nele que tem bastante carinho, sabe? Muito. Os caras tentaram fazer uma coisa muito grandiosa, tirar pra qualquer lado, fazer galera protagonistas novos e tal. Só que a real é que o 7 provou isso, né? Eles tentaram fazer tanto que perderam a mão, que foram demais em tudo, entendeu? Tem uma hora do jogo, eu acho que tá dirigindo um caça, eu acho. Que tá dirigindo um avião, tu dirige carro, tu dirige moto, e os caras, imagina o tempo gasto pra produzir esses minigames, esses motores, sabe? Em vez de focar em algumas partes pra ser muito boa, os caras tentaram fazer demais, assim. E é aquela também, né? Então, a crítica falou mal dele, mas em grana, ele rendeu pra caralho. Aí também, mas é por isso também os filmes também renderam pra caralho. Não, uma galera tava esperando o Resident 6, né, mano? Mas então a gente tá falando um pouco geral dos jogos, assim, vamos começar com uma linha do tempo do 1, né? O que se passa na história do 1? Eu diria, na verdade, pra gente não, com um programa de 40 horas, né? Dá pra dividir Resident Evil em 4 jogos, né? Em 4 partes, né? A primeira, a era clássica, digamos assim, que é o 1, o 2, o 3 e o Survivor. De Verônica, não, ele já entra numa fase 2. O 1, o 2 e o 3 e o Survivor ali também, porque ele era Play 1 e a 4, entendeu? E jogos, o 0, acho que o 0 dá pra englobar junto também, se quiser, mas o 0 já vem depois. Tu prefere a ordem cronológica do... Então é o 1, o 2, o 3 e o Survivor. Que é o 1, o 2 e o 3, eles são uma trilogia fechadinha ali, né? Tipo, tem o primeiro que é na mansão, né? Onde acontece lá os casos lá de zumbi, que vai investigar. Daí tem o 2 e o 3, que eles acontecem quase ao mesmo tempo, né? O 3 ele começa antes do 2, termina depois. O 2 é no meio tempo do 3 ali. E daí é quando a infecção que tava na mansão se espalha pra cidade, de várias formas, né? Não tem o fator dos ratos ali, do esgoto, que dá uma acelerada, mas a infecção já tava se espalhando da mansão pelos cachorros e outros casos também. Então não foi só os ratos. Os ratos só deram uma turbinada, digamos assim, os ratos do esgoto. Até porque o laboratório do esgoto lá do Burke, ele é conectado ao laboratório lá da mansão. Enfim, é tudo meio conectado. E o 2 e o 3. E o Survivor, ele é um spin-off, tentativa de fazer em primeira pessoa, que se passa numa ilha lá, que a Umbrella domina e tal, tipo uma Cuba da vida. O legal também é falar o lapso de tempo, né? Porque é só nessa fase que a gente vai ter dias, né? Por exemplo... Meses. O Resident Evil 1 se passa no mês de julho, em 98, julho, e depois o Resident Evil 2 se passa em setembro. O 2 e o 3 se passam em setembro, e eu acho que o Survivor se passa no mesmo ano. No mesmo ano, no ano seguinte, alguns meses depois. Mas ele não tem muita conexão, nada. O 2 e o 3 muita gente confunde que... falam que tem falha de tempo. Não, é que assim, parte do 2 acontece antes do 3, aí acontece o 3. Tu falou... Não. Tu falou de errado de novo. Como é que é? O 1 acontece em julho. Não lembro a data agora, mas em julho acontece o 1. Aí em setembro, dia 28 de setembro, a Jill fala. Bota o áudio da Jill falando aí. Eu acho legal que todo mundo adora aquela frase. September 28th, daylight. The monsters have overtaken the city. Somehow, I'm still alive. September 28, Daylight. A Jill, é o dia que a Jill foge do apartamento, né? Acontece confusão no apartamento dela, no final, lá. No dia 29, no dia 28, ele termina quando a Jill é infectada pelo Nemesis, na torre do relógio. E daí, dia 29, se não me engano, ela é infectada na madrugada de 28, uma coisinha na noite ali. O jogo do Resident Evil 3 começa, teoricamente, no fim do dia, assim, tardezinha, né? Ela fala luz do dia, mas tu nem vê o sol, mas se tu parar pra analisar, não tem nenhum ângulo que também pode negar que não tem sol. Detalhes de fã, que fica anotando. Mas, porque nunca tem luz do sol, então, mas é um dia nublado, quer dizer também. Daí o 2 se passa dia 29, todo 2 se passa dia 29, na noite do dia 29, né? E daí, no dia 30, o Leon e a Claire escapam da cidade na manhãzinha do dia 30. E no dia 30 é o dia, acho que é o dia 30, dia 29 de noite ou dia 30 de noite? É o dia 30 de noite, eu acho. Que a Jill e o Carlos resolvem
continua o jogo lá e na manhã do dia, daí no final do dia 30 pra manhã do dia 31, se eu não me engano, é a hora que a bomba explode lá, tá amanhecendo. É mais ou menos assim. É isso, então acontece o 3, depois o 2 e depois o 3 acaba, né? A Jill fica dormindo mal do vírus e o Carlos fica lá do lado dela sem fazer nada. Teoricamente isso que acontece. Não, tanto que tem um easter egg no 2 que tu pode matar o Brad, né? Não, mas é que tá, esses easter eggs, essa junção do 2 e do 3 é cheio de furo. Eu não sei nem como é que ficou no remake isso, porque eu não vi o remake do 3 ainda, não joguei, ainda quero jogar, nem assisti gameplay, mas no clássico é cheio de furo, porque é que tá, esse é o problema, na fase 2, na era 2 e na era 3 também, Capcom não larga Raccoon City. Tu pega que tu tem 7 jogos que se passam na mesma semana ali, onde tá alguns na mesma noite ali, onde tá acontecendo a confusão dos zumbis na Raccoon City. Tem o 2 e o 3, tu tem, isso sem contar remake, né? O 2 e o 3, tu tem o Resident Evil Outbreak 1, Outbreak 2, tu tem o Operation Raccoon City, que é uma versão alternativa semi-canone, né? Levemente canone de algumas coisas, e tu pega o Umbrella Chronicles e o Darkside Chronicles, que também são 2 jogos que recontam os fatos do 2 e o 3 e alguns fatos novos. É que o Darkside Chronicles e o Umbrella Chronicles, eles têm um detalhe interessante. Eles são jogos de alguém contando o que lembra. Então tu tá jogando uma memória. Por isso que os fatos às vezes estão diferentes, porque na verdade é uma memória ou é uma coisa que alguém tá contando o que ficou sabendo. É muito doido isso. Outbreak, o 2, se eu não me engano, ele não pode ser tão canone assim, porque tu pode escolher o Leon, e aí o Leon faria coisas que, se ele tá fazendo ali, ele não poderia estar fazendo com a Claire, sabe? Não é o Leon no Outbreak. Cara, o nome dele é Leon F. Kennedy. Não é, tá louco? Eu vou te jogar na tua cara, vou te pegar na tua cara. No Resident Evil Outbreak, tu pode controlar um policial que usa uma roupa muito parecida com o Leon. Não é o Leon. Eu acho que é Kevin. Deixa eu ver. Resident Outbreak. É Kevin Riemann. Kevin. Não é Leon, tá? Não, o Kevin é outro cara. O Kevin é o cara que ele trabalha na Umbrella. Não. Eu te mande a imagem? Eu te mando. Se quiser o perfil todo dele. Tu vai realmente discutir comigo? O moderador de fórum de Resident Evil? Porra, eu joguei com o cara. Não tem. Resident Evil Outbreak não tem nenhum personagem. Ele tem algumas aparições de alguns personagens secundários da série principal. O Leon, a Claire, a Jill nunca aparece no Outbreak. E tu controla os caras que são teoricamente a ideia para ser cidadãos comuns da cidade, que é o mecânico, o médico, o segurança, o policial, a repórter. Tá. Desculpa, o que tu falou que é o Kevin, eu confundi com o David. David, que é o cara da Umbrella. Não, o David, ele é o mecânico misterioso. Sim, que quando tu coloca no cenário da Umbrella, ele some e ele tem... Porque cada personagem do Outbreak, ele tem cenários específicos, né? O Outbreak foi um dos jogos que eu queria jogar de novo e jogar tudo, porque eu não joguei tudo. Eu não vi tudo do Outbreak. Eu não consegui, não platinei, vamos chamar assim. Não li todos os detalhes, até porque cada personagem tem cenas diferentes, acha coisas diferentes, em níveis diferentes. Ele é cheio, tipo assim, no hard tu acha mais coisas. Então, tipo assim, eu não consegui jogar tudo do Outbreak. Eu queria. Tá nos meus planos aí no Outbreak. Não é nem por ser mais difícil ou mais fácil. É que, tipo assim, cada personagem ele tem uma fase específica. Se tu pegar aquele personagem e jogar com ele naquela fase como ajudante, não como player, ele vai fazer algumas coisas além de te dar suporte. Se não for o cenário dele, ele só vai te dar suporte. Mas agora, se for o cenário dele, ele faz outras coisas. Ele faz as missões dele daí. E o Kevin, o David, no cenário da Umbrella, ele some. Ele não anda mais contigo. Tá, então, enfim, tem 7 jogos que se passam em Raccoon City. Então, entre eles, tem vários furos, sabe? O próprio Outbreak tem um cenário do Outbreak que é na RPD, né? O cara adora, né? Então, tem cenário do Outbreak que é na RPD, tem cenário do Umbrella Chronicles ou do Darkside Chronicles que é na RPD. Aí tu tem o Operation Raccoon City, que tem uma equipe da Umbrella fazendo missões na cidade, ao mesmo tempo que tá o Leon e a Jill lá, e daí tem uma equipe do governo que entra ao mesmo tempo, e é uma confusão, e daí tu tem... Sabe aquela cena do Flash, onde tem ele do passado, do futuro, e ele volta 40 vezes na mesma cena, e tem ele em todas as partes da casa? É tipo aquilo, se tu parar pra analisar, se tu tentar botar todos os jogos que se passam em Raccoon City, inclusive, sei lá, os não canônicos, é uma zona, a RPD tava todo em RPD. Então, tu tem que meio que relevar algumas coisas. Isso aconteceu, isso não aconteceu bem assim, isso aí, não importa. Tipo, exemplo que o pessoal adora usar, o Nemesis no 13 ele quebra uma janela, e teoricamente antes do Leão entrar, sabe? Só que daí
Aí no 2 a janela tá lá, intacta. Por quê? Ou aquelas porta com as madeiras, ou o Brad, como um zumbi vagando, sabe? Não encaixa direito, mas, sabe? Mas tem que relevar essas coisas, sabe? Uma série de coisas que relevar. O bom é do Brawler Chronicle, do Darkseid, que eles são alguém contando a história, né? Então tá jogando uma lembrança. Daí eu acho que ele se safa mais. Tá, então a gente tem essa primeira fase que seria a fase do Raccoon City, né? Que engloba os 3 primeiro e os outros spin-off. Daí depois vem o quê? Não. É os 3 primeiros e o Survivor. Não seria a fase Raccoon City porque o Survivor não é Raccoon City. Eu adoro Survivor. Eu, por muito tempo, sabe as pessoas que usam avatar de anime? Eu era o cara que usava, antigamente, né? Nessa época dos fóruns, eu usava o avatar do cara do Survivor. Como é que é o nome dele mesmo? Ark Thompson. Nunca apareceu em nenhum jogo, o cara é totalmente irrelevante. A única conexão com os personagens principais é porque no jogo fala que ele é amigo do Leon, e só isso, mais nada. O Leon que fala pra ele, vai lá investigar a Umbrella naquela ilha, porque sim. E o cara vai lá e acontece o Survivor. E eu não sei porquê, mas eu tenho um apego por aquele jogo, eu gosto, e daí eu gostei do personagem, justamente porque ninguém dava bola pra ele, eu comecei a dar bola. Depois eu descobri que tem uma youtuber que faz animações musicais em Flash de Resident Evil. Ela também gosta dele, vive botando ele também. A única outra pessoa que conheço que gosta do cara. E o cara também nunca mais voltou, enfim. Mas é numa ilha, uma Cuba, é uma mini ilha lá que a Umbrella domina e toda a ilha e tal. Publiqueta. É, uma republiqueta lá que ela domina a ilha toda. É até história e tal. Tem o Tyrant desse jogo, ele tem. Os caras fazem experiências com cérebros de crianças. E daí eles tiram alguma coisa do cérebro das crianças e usam pra fazer o Tyrant. É bem macabro, assim, mas é triste a história. E depois da fase clássica? É que essa época era, né, Play 1, 64 e tal. Depois dessa clássica nós temos uma turminha, né, que é os... Antes de sair o 4, vamos chamar assim, né, que é a turminha, que é a maioria é spin-off, né, que é todo spin-off, na verdade, porque, né, depois o 4 seria o próximo jogo principal. Interrompendo essa gravação agora, pra você não esquecer de deixar o like nesse vídeo. Curta, compartilhe, comente o que você achou, comente alguma história legal, algo relacionado ao que a gente falou, xinga a gente, a gente provavelmente não falou isso no vídeo, então a gente tá falando agora. A gente falou alguma besteira, pode xingar, pode falar que tá ruim, pode comentar, crítica construtiva, crítica destrutiva, tá valendo tudo. Tá então bom? Tá, gente, lembra aí, muito obrigado e continua no vídeo. Se inscreva se você não é inscrito, continue com o vídeo. O 4, ele foi, né, uma lenda, né? Ele foi anunciado por muito tempo. Os caras, acho que uns vários anos, os caras estavam anunciando que ia ter o 4. Tanto que o 4, se eu não me engano, ele tem 3 ou 4 versões beta que não foram lançadas. Ou, tipo, que não... Os caras cancelaram no meio e não vão fazer isso aqui. Ou vão fazer outra coisa. Tanto que das versões betas do 4 virou Devil May Cry. Exato. Pra te ter uma ideia de o quão diferente tava, cara. E daí teve uma outra que tinha até uns fantasmas, umas alucinações, sei lá, bem louco, assim. Um cara com gancho, 20, atacar. Mas assim, o 4 ficou. Enquanto o 4 não saía, daí foi saindo os outros. Tem o Code Verônica, né? O Code Verônica, ele é bem uma continuação do 2. Até uma curiosidade, o Code Verônica, ele era pra ser o 3. Não, o que virou o 3, o Nemesis, ele era pra ser um spin-off. Ele não era pra número do título. Isso aconteceu por causa de alguma coisa de contrato que a Capcom precisava lançar um Resident Evil 3 pro Play 1 até o ano X. Alguma coisa lá com a PlayStation lá que eles, aí de última hora, botaram o 3 no Nemesis. É isso aí, tá? Bota aí, então. Mas não era pra ser. O Code Verônica, até porque se parar pra analisar, o 3 ele é bem spin-off, ele é bem... Ele parece um 2 diferentão, assim. O Code Verônica, ele continua a história, ele vai pra frente, segue a Claire e tal, né? O 3, ele é um pouco fora da curva, assim, naquela época. Tá, aí temos o Code Verônica, né? Aí nós temos o... Cadê? De principal. De principal dessa parte era o Code Verônica. Aí tem outros spin-offs menores. Tem o Gaiden, de Game Boy, que eu joguei. É um jogo extremamente irritante, porque a música é muito ruim, mas dá pra jogar, é difícil de jogar também. O Gaiden. Tu jogou o Gaiden? De Game Boy. Joguei. Eu joguei muito jogado no emulador, com muita gente. Eu inclusive, eu não conheço ninguém que tenha tido, né, alguém Resident Evil de Game Boy Color na época, né? Daí tu teve o Resident Evil Survivor 2, que na verdade é uma versão alternativa do Code Verônica lá, em primeira pessoa. Nessa época tu teve o remake do 1 e o 0 pra GameCube. Tu teve o Death Island. O pessoal fala mal do 6, só que esse, o Evil Gaiden, o Death Island, que é um lá de primeira pessoa pra Play 2. Que acontece no barco, né? São bem piores que os 6. Do barco, que tem um... Se eu não me engano, é o único Resident Evil, acho que é o único, tem uma trilha sonora cantada. E uma banda, os caras contrataram uma banda pra criar uma música. A música nem é boa, um rockzinho farofa aí. Eu não sei se é o único, mas eu lembro desse detalhe da trilha. Ele tinha, porque foi anunciado, lembra de anunciar, Resident Evil terá uma trilha original, babá. Não, e é legal porque ele tem tudo, é tudo genérico nele. O personagem principal é um leão genérico. É um agente secreto genérico. Que tem uma coadjuvante asiática genérica, que seria a Ada. Exatamente. É tudo genérico.
É tudo. Exatamente. O vilão é o Sephiroth, genérico. Não, e tem uma curiosidade nesse jogo. Ele tem um vírus que não aparece em nenhum outro jogo. É uma curiosidade bem maluca, assim. Que é o TG vírus. Os caras. Não muito criativo, né? Os caras pegaram os dois vírus principais e juntaram e fizeram um. Só que a maluquice desse vírus é que ele troca o sexo do hospedeiro. Então, o Morpheus lá, que é o Sephiroth do vilão da história, quando tu enfrenta ele monstro, ele tem seios. Essa parte eu não lembrava. Uma curiosidade desse vírus. E uma coisa maluca, que eu não sei porquê, ele também tem salto. O pé dele vira um salto alto também. Porque quando você vira mulher, você tem salto alto, sei lá, porque. Tem salto alto no corpo, tá ligado? Ele vê. Vira um maluco pulando lá. Então. Aí nessa mesma época tu teve os Outbreak, 1 e 2, recontando Raccoon City lá, só com sobreviventes comuns. Essa foi a segunda era, que é o Code Verônica de principalzão e um monte de spin-off. Tudo spin-off, né? Todos são spin-offs, na verdade. Mas o Code Verônica, ele é um spin-off que os fãs e meio que a própria Capcom não consideram um spin-off, que ele tá sempre em box ou em destaque com os jogos principais. Então. E teve o Zero. O Zero também foi. O Zero era pra ser pra 64 e lançaram, fizeram direto pra GameCube daí. É que o Code Verônica ele meio que explica o que o Leon, o que o Chris e a Claire estão fazendo enquanto tá rolando o 4, né? Não. O Code Verônica ele se passa ainda em 98, se eu não me engano. 2 a 3 meses, em novembro, uma coisa assim, dezembro. Não sabia que era tão. O do 1, 2, 3, os Code Verônica, Survivor, eles são tudo pertinho. E eu acho que o Death Eye também não é muito longe, ali pra aquela época também. O 4 foi o primeiro que deu um salto, assim, foi 6 anos depois. Pum, tá ligado? Todos os outros até aí estavam tudinho. Um depois deu, tudo meses ali, tudo pertinho. Daí o próximo começa com o 4, né? Aí o 4, daí veio a era que a Capcom falou, ok, precisamos de fazer dinheiro, Resident Evil tá morrendo, tá virando, que lançava um monte de spin-off, né? Precisamos fazer um jogo mais, né? Renovar a série e tal, porque realmente, né, a série tava ficando, né, na mesma, né, mesmíssima. E eu acho positivo. Na época foi um dos que também não curtiu muito. No caso, inicialmente, né, virava a cara, tipo, como assim, sabe? Chamaram um jogo de ação, entendeu? Mas eu acho que foi bom, precisava disso, precisava renovar, porque senão a série ela ia virar igual o Dino Crisis, que morreu, né? Não se renovou e morreu. E ou Silent Hill, os caras, assim, tirando aquele PT, não um partido político, que os caras parecia tava indo pra um caminho muito bom, inclusive o Resident Evil 7 tem muito do PT. O Silent Hill é uma série que ficou na mesmíssima, em loop, eu fui tentar assistir todos os jogos, assim, um pouquinho, pra história, né? Eu fiz uma vez, eu quero ver toda a história de uma franquia de games e eu vou ver todos os jogos, a história do jogo e tal, o gameplay, pulando pras partes de história e tal. Eu vejo que o Silent Hill isso aí, e, cara, ele é muito... não anda, sabe? Tudo repetição de ideias, sabe? O bagulho não vai pra frente. O 4, ele deu uma renovada, ele deu um up, ele deu ainda mais que ele deu um pulo 6 anos depois, sabe? Vamos pra frente com essa história, para de enrolar, para de Raccoon City, vai pra frente, sabe? Botaram uns zumbis, né, uns inimigos diferentes, mais coadjuventes com tecnologia da época e tal, mas isso é reflexão sobre o 4. O que tu acha na época do 4? O que tu achou? Cara, é a mesma coisa. Eu acredito, eu vi que precisava mesmo de uma respirada. Assim, eu não vou te falar com a precisão se eu torci o nariz ou não. Só que quando me falaram, sabe, eu era bem fã mesmo de Resident Evil. E aí quando me falaram sobre as coisas a serem implementadas, eu achei legal, sabe? Porque me passaram de um jeito bom, não me passaram de um jeito crítico. Eu lembro que eu e mais 2 amigos meus, a gente tava lendo a revista ali, e a revista, como ela precisa fazer propaganda, né? Ela não era de análise, tá falando, não, que agora vai ser possível você ter mais de um modo de gameplay, porque, tipo, o Resident, ele deixa tu entrar pela porta ou entrar pela janela, né? Quando tu tá dentro da casa, tu pode esperar eles entrarem, ou tu bloqueia a porta, ou bloqueia a janela com algum armário. Então tem N possibilidades, né? O mundo fica bem mais interativo, não é uma foto chapada, sabe? A gente foi nesse veio, assim, sabe? Eu nunca tive aquele lance de, vou achar que é ruim porque mudou, sabe? Não, a gente ouviu falar do que tava sendo atualizado e achou legal. Sim. O 4, assim, pra um jogo de ação, ele é muito bom. E eu não acho, cara, eu sou um cara que sou a favor de séries, claro que não fazem isso por nenhum motivo, né? Mas de mesmas franquias terem estilos diferentes, sabe? Não precisa ser tudo igual, tudo terror, tudo. Também não vai fazer um Hello Kitty sentido, mas eu acho legal, sabe? Porque a pessoa pode sacar, por que fizeram, sei lá, Sonic de luta? Fizeram uma vez Castlevania de luta, sei que tem, por exemplo, sabe? Eu acho tão válido, é que eu sou o cara dos fangames, né? Eu acho triste isso aí, né? Pô, acho tão legal tu pegar uma franquia, tu gosta da história, personagem de fazer um jogo de luta,
faz um jogo de carro, agora faz um jogo de ação, agora um jogo de mistério, agora usando, sabe, sempre a mesma franquia, sabe? Tipo, sei lá, a Marvel aí com os filmes de heróis, mal comparando, mas sabe? Porra, não precisa ser sempre filme da mesma forma de um super-herói, sabe? Faz um filme de terror, agora um de mistério, agora faz um de drama, agora faz uma comédia romântica, entendeu? Eu acho, agora esse aqui é bem comédia, esse aqui é bem ação, sabe? Não faz tudo sempre igual, eu acho que dá pra tu usar a mesma história, a mesma franquia pra fazer estilos diferentes, sabe? Sim, e foi o que eles tentaram fazer com Raccoon City Operation, com aquele outro que é tipo um Left 4 Dead. Mas é o Operation? Não, tem dois. Tem o Raccoon City Operation e tem um que saiu há uns 3 anos atrás. É Umbrella Corps. Umbrella Corps. Eu não joguei, mas assim, sabe o problema que a Capcom tenta fazer, não só em outras empresas fazer? Os fãs hardcore torcem muito a cara pra esses jogos, até porque muitas vezes não são bem feitos, também tem que considerar isso aí. Tipo, o Operation Raccoon City, o Umbrella Corps, eles estão tentando copiar um estilo de jogo, eu nem sei porque eu não jogo. Eles estavam tentando, pelo que eu vi assim da gameplay, eles estavam tentando copiar, o que não tem nada de errado, mas estavam tentando copiar o Gears of War. Mas todo mundo falou, não copiou direito, copiou mal feito, sabe? Isso, e tem muitas implements, né? Tem muita coisa que tá na cinemática, tipo, tinha muita coisa de camuflagem. Não tem camuflagem no jogo, tá ligado? Tinha cada personagem, quando eles apresentaram o jogo, cada personagem, como ele era um esquadrão, cada personagem ia ser baseado numa habilidade. Um ia lutar muito bem com a faca, o outro ia ser especialista em espingarda, o outro ia ser em pistola, e também não fez isso, sabe? Então, eu acho que o Raccoon City Operation, ele já tem bug, eu lembro quando ele saiu, muita gente reclamou, mas ele também não cumpriu o que ele disse que ia entregar, entendeu? Sim. Sabe? E tipo assim, e se ele fosse pelo menos, não é um bom Gears of War, mas é um bom Resident Evil, também não é, sabe? Ele não consegue cumprir nem as duas funções. O próprio Umbrella Corps, eu não joguei, mas eu só ouço falar mal e, sinceramente, eu não tenho a mínima vontade de jogar. O Operation Raccoon City eu já tinha, joguei, cheguei a terminar todo ele, depois eu vi todos os vídeos na internet pra a história, mas o jogo tinha um monte de bug, um monte de coisa estranha, não funcionava tão bem como um jogo de ação, entendeu? Então, não sei, no fim ficou meio meia boca, entendeu? Eu também, eu sou muito apoiador, digamos assim, de tipo, vamos pegar aqui como é que eles falam? Engine? Não. Não é engine, é propriedade intelectual, IP, né? Vamos pegar... Isso, IPO, sei lá. IP, isso, IP. Vamos pegar a IP do Resident e vamos fazer um jogo de... vamos pensar, um jogo de... Luta? Luta, vamos fazer um jogo de luta, tá ligado? Tipo, a Jill, ela já foi personagem do Marvel vs Capcom 3, né? Por exemplo, muito bom, tá ligado? Sim, então tipo, vamos pegar aqui e vamos fazer um jogo de terror, mas terror tipo Silent Hill, entendeu? Tipo, tu tá cercado por zumbi, tu não vai achar arma em quase lugar nenhum, sabe? Tu tem que controlar a água, a comida. Vamos pegar aqui e vamos fazer um jogo de corrida. Sabe aquele jogo de corrida pra celular? Só que em vez de fazer aqueles moedinha tudo brilhante, tu faz um que o cara tem que chegar do ponto A ao B pra resgatar o filho dele, e se ele não chegar até aquele ponto, o filho dele vai morrer, entendeu? Tipo, tu fazer a mecânica do jogo não ficar sempre igual. Eu acho isso super válido. O problema é quando tu quer fazer isso, mas tu não consegue fazer o jogo ficar estável, o que foi o caso até do Assassin's Creed 3, né? Que eles lançaram o jogo cheio de bug, e mesmo que ele não fique estável, mas às vezes ele tem história boa, mas aí não, ele não fica estável e a história dele é muito fraca, sabe? Daí acaba não se tentando. Eu adoro quando os caras tentam fazer algo assim, mas ao mesmo tempo a maioria das franquias que tentaram fazer algo assim não ficou bom. Todo o Resident Evil que tentou ir por um lado, tirando o 4 e o 5 não, mas os spin-offs no caso, esse Operation Raccoon City, que é bem um Gears of War da vida, o Umbrella Corps também, tá ligado? Tentou ir por esse lado, tu pega outras franquias, sabe? Aquele Sonic de luta que existe, Castlevania de luta, o 007 que lançou um jogo que era só de corrida, por exemplo, sabe? Toda franquia que tenta fazer uma coisa muito fora da curva, a maioria não dá certo, ou os fãs viram a cara, e mesmo depois que lança, os fãs meio que estavam certo porque foi mal feito, sabe? Os caras só... parece um caça-níquel, tá ligado? Os caras quiseram aproveitar algum hype usando um IPO deles, sabe? Daí tem papéis bons também, né? Tem ideias boas, tipo Metal Gear Rising. Tem gente que adora esse jogo, tá ligado? Tetris, né? Ok, Metal Gear Rising é um dos que conseguiu. Outro que consigo lembrar agora é aquele Puzzle Combat, que é... Não sei se é Puzzle Combat, é o Puzzle Fighter, que é o Street Fighter com um Tetris, aquilo lá deu certo, né? No Japão, pelo menos. Não, tem. O problema, eu acho que o principal, os fãs hardcore sempre vão torcer o nariz, não adianta, tá ligado? Não, peraí. Os fãs hardcore torcem o nariz quando é anunciado, mas se o negócio bom, eles abraçam. O Resident Evil 4, o galera torceu o nariz, mas hoje em dia todo mundo abraça. O 4, sim. Tanto que o pessoal tá
tava falando de fazer o remake do 4, já estão até trabalhando nele, eu acho, né? E aí o pessoal tá falando, não, que tá muito novo, não, o jogo tá totalmente jogável ainda, e blá blá blá. Tu vai ver quando eles vão torcer o nariz até sair. Já estão. Normal. Daí tu tem essa segunda época tem o 4, tem 4 e 5. O 5, ele é o 4 com esteroides, né? Basicamente, os caras pegaram tudo do 4 e vão turbinar isso aqui. Então, eles aumentaram... Saiu numa nova plataforma também. Mas é a mesma engine. É a mesma coisa. Eles basicamente pegaram o 4 e vamos, só que deixa aqui melhor. Porque eles diminuíram mais ainda os puzzles e aumentaram mais ainda a ação. E nesse aí é de dia mesmo, é sol na cara, pá. É tanto sol na cara que é na África o jogo. Daí teve o 4, teve o 5, aí teve os spin-offs do Umbrella Chronicles. O Umbrella Chronicles, são várias... o Umbrella Chronicles e o Dark Side Chronicles são os do Wii, né? Que é usando o controle de... É basicamente um jogo de trilhos, né? É tipo aquele jogo antigo... como é que era o nome? De matar bicho em trilho. House of the Dead. Ele é igual ao House of the Dead, só que basicamente é com Resident Evil. E o legal dos dois jogos é que o Umbrella Chronicles é o Wesker contando as memórias dele e sobre... Como se fosse escrito um livro, né? Contando o que ele lembra, o que contaram pra ele que aconteceu. Tanto que ele reconta cenários do 1 de uma forma diferente e bota cenários novos. O Dark Side Chronicles, que é o Leon contando, né? É o Leon contando a história. Então ele conta a história dele com o Krauser, enquanto ele reconta também o 2 e o que ele sabe com a Verônica também. Então ele conta de forma diferente e tal. É assim, desculpa pra tu jogar o jogo, as mesmas partes dos jogos antigos, né? Dessas coisas novas. E daí tu tem o 5, né? Sim, eu já falei, o 5, 4 heróis. E tu tem o Operation Raccoon City, que é uma versão de Gears of War, Resident Evil. O Revelations, que é um jogo que fizeram pra PSP, que ele é o Jill e a Chris no navio, investigando lá. Ele é bem Resident Evil clássico mesmo, só que ele não tem zumbi. Ele é outros bichos lá, mas é uns bichos... Mas não é pessoas infectadas. Não, agora são pessoas infectadas. Eu acho que são. Só que as pessoas não viram zumbis. Elas viram um monstro lá. Ele é todo baseado em bichos meio que marinhos, assim, no navio. Daí tem os monstros tubarão, tem os monstros peixe lá. Sim, é uns bichos meio albino, e daí quando mata eles viram umas gosmas, eles não viram. É tudo baseado em bicho do mar também, e daí tem uma pistola lá que fica analisando os bichos e tal, pra seguir as coisas. Esse é o Revelations, e daí essa época ela meio que termina com... Tem o 6, né? Tem o Revelations 2 também, que ele é uma historinha lá da Claire com o Barry numa ilha lá. O Revelations 2 é um lance que é bacana comentar, porque o Revelations 1 ele saiu pra portável, né? Então foi Depois saiu pra Play 3. Sim, mas primeiro saiu pra portável. Então foi uma coisa que saiu meio apagada. E o Resident Evil, ele tava muito nessa batida de 4, 5, 6, que era tipo tiroteio, porrada, bomba e chute na cara. E aí quando saiu o Revelations 2, que ele saiu direto pra uma plataforma grande, ele saiu pro 360 e pro One, o fato dele ser survival horror trouxe muita gente de volta, sabe, pra franquia. Exatamente, porque assim, teve o Resident Evil 4, 5, 6, que era o tiro, porrada e bomba, só que o Revelations, ele era um spin-off que tentava ser igual aos clássicos, ele era bem survival horror, é bem aquela dinâmica de muito mistério e muita sobrevivência e alguma ação ali no meio, entendeu? Então, ela tava seguindo essas duas linhas ao mesmo tempo, né? Enquanto o 6 era aquela coisa megalomaníaca, o 2 já era uma coisa, o Revelations 2 já era uma coisa mais contida numa ilha, personagens ali, e o Revelations 2, eu não acompanhei isso, né? Mas eu sei que ele foi lançado em capítulos, então tu jogava um capítulo e tu tinha que esperar uma semana pra baixar o resto do jogo, pra continuar jogando, não era assim? Exatamente, primeiro ele jogou em capítulo, o primeiro era o demo, né? Tu jogava, era legal porque assim, tu joga, spoiler porque é o primeiro capítulo, tu joga com a Claire e com a filha do Barry Burton, só que eu esqueci o nome dela. Moira, acho que é Moira. Moira Burton. Aí tu joga com ela e aí tu chega numa parte que tipo dá um time-lapse, né? E aí tu começa a jogar com o Barry. E aí quando tu chega quando tu vai na torre onde a Claire mandou uma mensagem pro Barry fala, pô, quer dizer que essa mensagem já tá rodando há 6 meses. E tu, porra, mano, já passou 6 meses desde que tu jogou com a guria, sabe? Isso é legal. Isso é quando eu joguei em capítulos e todo final do capítulo tem um cliffhanger, tem um mistério, assim. Como assim, tá ligado? Ou tipo, alguém fala, não, a Moira morreu. Como assim ela morreu? Eu tava jogando antes com ela. É tipo Westworld, quando tu descobre que a primeira temporada, que as timelines são em momentos diferentes. Isso é muito tri. O jogo é todo cheio de gancho, de cliffhangers. Isso é muito legal, assim. Isso é como tu lê um livro, né? É uma série. Ele construi um jogo em série. Exatamente. Aí, tipo, é bem bacana isso. Aí depois do Revelations 2, a gente vai pra próxima fase? É que na verdade o 2 ele já saiu já quase antes do 2 Remake. Mas o 2 Remake ele já é. Que, tipo, acho que o Revelations 2 foi antes do 7? Eu não lembro agora. Foi, tá aqui em 2015. Teve o 6 em 2013
2013, lá em 2015 saiu Revelations 2, e daí acaba essa fase termina Revelations 2, assim, que já tinha o 6, aquela megalomania maluca, e o 6 tentou ser tudo, né, que tu já falou aí, mas eu gosto do 6, eu joguei de uma vez só, eu sei que ele tem problemas, eu sei que ele quer tentar fazer tudo, ele não faz nada muito bem feito, mas eu gosto, eu não acho ele ruim. Eu acho que ele tá longe de ser ruim, cara, ele é um jogo mediano pra bom, sabe? O problema é que como ele é AAA, né, como ele é um jogo de linha principal, a galera quando não é maravilhoso, eles caem de boca, né, não adianta. Eu acho que o problema é o seguinte, o 4 foi bom e o 5 foi muito bom, pra quem, claro, gostou do 4, né, pra quem siga naquele estilo de ação. E daí o 6, ele não consegue ser extremamente bom. Ele é bom, entendeu? Só que eu acho que o pessoal esperava demais e os caras tentaram fazer demais e prometeram demais também. Por isso que eu acho que daí o hype foi lá em cima e ele não entregou tudo isso. Mas não quer dizer que ele é ruim, ele só não é tudo isso. Pois é, e eu acho que tá até uma pena pro o Jake e a Sherry podiam continuar, eles foram esquecidos no churrasco, nunca mais apareceram. Mas o bom é que é o seguinte, os caras sabem fazer isso, os caras deixam os caras na manga, né? O Barry tava aí sumido há 1 milhão de anos, reapareceu no Revelations 2, e a Rebecca também tá sumida, daqui a pouco eles enfiam ela em algum lugar. Ela reapareceu num dos filmes, os filmes canônicos, né, que tem em 3D, né? Eles botaram ela só pra dizer, ó, ela ainda existe, tá vivo aqui. A Rebecca é a médica do 0 e do 1, e depois nunca mais aparece, ela vai reaparecer depois só num filme desses aí que se passa depois do 5, assim. Acho que depois do 6 até. É o Vendetta, não? É, o Vendetta. Eu acho que depois do 6. Porque tem uma cena no... Esses filmes do Resident Evil, a gente vai falar um pouco mais depois no outro episódio, né? Mas eles têm, assim, eles são bem tristes, né? Mas tem uma cena no corredor do Leon que ele luta meio que um Krav Maga ali, que eu achei muito foda, cara. Aquela cena ficou muito bem animada, sabe? Vale ressaltar que os filmes em 3D, né? Em CG, digamos assim, que saíram o Degeneration, Vendetta e eu esqueci o outro. São 3 filmes. Tu lembra o outro? O Degeneration é o que é no aeroporto, né? É, o aeroporto, Degeneration. Aí tu tem o Vendetta, que é o terceiro, e tem o no meio, que eu esqueci o nome. Damnation, Condenação. Os 3 filmes, eles são canônicos, eles fazem parte do cânone dos jogos. E a série da Netflix também, a série CG, no caso. Que é Sombras da Noite, Sombra do Escuro. Escuridão Absoluta. Escuridão Absoluta. Que nome, né, criativo. Mas depois a gente fala mais sobre essas séries. Não, mas eu quis dizer que elas fazem parte do cânone, tá ligado? Essas aí. Elas encaixam nos jogos, tá ligado? Elas não são a parte. Apesar de que elas não fazem tanta diferença, não. Elas só é uma historinha legal, mas elas são quase que um filler, na verdade. É o que acontece quando faz uma obra baseada num jogo que já saiu. Não tem como o jogo aproveitar a obra, é mais a obra que vai aproveitar o jogo. Agora, se o próximo jogo usar o que passou na obra, aí sim. Até agora nenhum jogo referenciou esses filmes, então é como se eles fossem fillers. Exatamente, é a mesma coisa que o Escuridão Absoluta. O Escuridão Absoluta é um jogo entre o 4 e o 5, tá ligado? É uma série legal, mas tipo, foda-se, tá ligado? Tá, e daí encerra essa era, né? Essa época do Play 3, digamos assim, né? Com esses jogos assim, com os Resident Evil, assim, terminando ali no 6, um jogo de ação, assim, e todo mundo, e o Revelations aí segurando a bola do Survival Horror, mas também não sendo grande coisa, assim, né? Porque ele é bom, mas ele também não é excelente, né? Aí chegamos na época do 7, do VR, que eu tive a oportunidade de jogar em VR, que é o jeito certo de jogar esse jogo. E eu te tiver a oportunidade de jogar o Resident Evil 7 pela primeira vez, sem saber de nada, ou de quase nada, em VR, é a experiência uma das mais tops, renovadoras. Eu diria que assim, lembrou da minha experiência quando eu era criança pela primeira vez vendo o Licker no 2, matando um cara. Tipo, aquela coisa bem chocante, vamos chamar assim, sabe? O 7, e mais em VR, tá ligado? Nossa, o 7, ele é muito inspirado no PT do Silent Hill, mas sem ser sobrenatural, né? Ele até tem umas partes que ele parece que é sobrenatural, ele te engana, mas depois ele explica que ele consegue dar uma explicação científica, digamos assim, porque na verdade a explicação científica naquela, Resident Evil tu tem que ter uma opção de descrença, a ciência é meio maluca, né? Mas existe ali na realidade que são alucinações, o cara tá com um negócio que tá com alucinações, na verdade. Mas ele é bem inspirado também em filmes de terror clássico, Evil Dead, Massacre da Serra Elétrica. Pra quem viu esses filmes, e ele tem referências direto, claro. E ele tem um terror, assim, bem... Tu é um cara bem boião, assim, um cara normal que não sabe direito mexer nas coisas, não sabe mexer direito na arma, e está numa situação totalmente filme de terror, assim, só tá lá vivendo a situação, né? Não é que nem terror que tá vendo de longe, tu, idiota, não. Por que o idiota não faz aquilo, né? Tu é o idiota. É muito bom. Ele é muito bem feito, e sendo que ele não tem zumbis. Ele tem depois o Minion do jogo, que aparece depois, mas por um tempo ele não tem zumbis, ele é só
ambientação e alguns seres, alguns inimigos ali te perseguindo ali. Ele tem essa coisa meio memes, assim, do inimigo ficar te perseguindo, tem que tapar, ficar fugindo do inimigo. Ele realmente conseguiu dar uma renovada boa e ser survival horror ao mesmo tempo. Ele é muito bom. O 8 ele já dá uma... Tá, tô falando demais, fala aí. Não, eu ia dizer que o 7 ele tem uma parte que ele deixa muito imersivo, assim. É um troço que tu só acessa uma vez, tu não consegue acessar de novo aquela parte. Que é quando tu passa por baixo da casa e tá alagado, só que a tua lanterna é muito fraca. Ah, não, tu volta lá depois. É que assim, a primeira casa, tem uma primeira casa que tu entra, que eu acho que é a casa antiga deles, eu acho, da família lá. Que daí no final do jogo tu vai acessar lá de novo, vai cair lá de novo. Sim, não, mas ali por baixo onde tá alagado ali, eu dei muita volta porque eu me perdi muito nesse jogo. Eu nunca mais consegui chegar naquela parte. É uma parte que tu vai por baixo, tá ligado? Quando tu vai entrar, é meio que um pierzinho da casa. Aí tu vai por baixo pra entrar pelo porão que vai sair nas alas de limpeza, eu acho. Depois tu não consegue voltar, sabe? Não sei porquê. Aquela parte dá muita imersão, porque a tela fica quase toda escura, assim, só vê um faixa de luz redondo, assim, na tua frente, que é, digamos que a tua visão direta, né? A tua periférica tá toda escura, que eu achei muito foda, muito bem feito. Eu fiquei realmente com medo naquela parte. E... Tu jogou VR? Não, cara, não joguei VR. Ah, meu, é outra coisa. E a outra parte que eu achei muito legal, muito bem pensada, foi a batalha na garagem, tá ligado? Porque tu luta com o cara lá e depois ele entra no carro, aí tu pode escolher entre não fazer nada e ele vai pegar o carro e vai começar a girar e vai começar a tentar te atropelar, e aí tu tem que bater ou matar ele, ou na hora que ele entra, tu vai também e pega a chave. Aí quando tu pega a chave, ele acelera, bate no carro e cai uma viga na cabeça dele. Achei legal que ele te dá opções do que fazer, sabe? Se fosse um jogo mais antigo, tu teria que só ficar vendo o cara se preparar pra te atacar, entendeu? Não, e a cena, ela é muito... essa início toda é muito bem construído do Jack tá ali contigo, e aí tu acha que mata ele várias vezes, ele volta, e tu mata, ele volta, e daí, sabe, ele brinca contigo, assim, e é muito surpreendente, muito... Tu não acredita, assim, como assim isso aconteceu? Como assim? É um jogo de muito plot twist. Os caras acertarem cheio praticamente tudo aqui, tá ligado? Na família maluca, no casa deles, e fazendo referência a vários filmes de terror, a vários Resident Evil antigos, no caso, né? Trazendo todos os elementos de novo e tal. É muito bom. E fazendo tudo novo, né? Não simplesmente repetindo, sabe? Algumas coisas que eles repetiam melhorando, sabe? Isso que era bom, sabe? Não era só repetição, sabe? Vamos repetir melhor, vamos fazer bem feito, sabe? Fazer bom, sabe? 7, nossa, é um jogo excelente. E o jogo te traz 2 finais também, né? Que pode... na real, vai indo, daí tu tem que fazer escolhas durante o jogo, e uma delas é decisiva pra o jogo final bom ou final ruim, né? E outra coisa também que, só pra quem jogou na época, no final, uma pessoa te salva e ela se identifica como Redfield, né? E aí o pessoal falando, tá, mas peraí, porque o Chris tá com um uniforme da Umbrella? E falaram, não é o Chris, é o pai dele. E aí saiu um monte de teoria, e depois, né, saiu Note a Hero, que era uma DLC. Aí tu entendeu o que, explica bem melhor, né? Mas assim, realmente, o 7 foi um jogo muito bem refinado, foi muito bem... saiu o tempo certo, e o pessoal que tava com o órfão do PT, né, acabou... essa frase tá ótima. Acabou se achando nesse jogo, sabe? Claro, depois de um tempo ele para de ser o PT e começa a ser o PSDB. Não, e começa a ser Resident Evil, ou até, tipo, se tu quiser ser um pouco mais chato, ele começa a ser um Call of Duty da vida, tá ligado? Ou um Doom. Acho que Doom é mais. Não. O DLC eu acho que sim. Mas eu acho que o jogo mesmo tá. No final lá que tem mais arma e tal, e tem muito daqueles bichos Minion lá, até pode ser, entendeu? Mas durante boa parte do jogo, mesmo nas partes finais, eu acho que ele é bem Resident Evil, tá ligado? Não, com certeza, concordo contigo. Daí a gente chega ao último jogo, né? É o Village até, nesse meio tempo saiu o remake do 2 e 3, né? Ele basicamente fez o 2, no 3 eu não joguei, mas ele refez Resident Evil 2 de uma forma excelente, pegando muitos elementos do 7 novo, né? Uma aura mais sombria, né? Refez os enigmas, refez os inimigos, deixou melhor. Ele é bem um remake do 2 mesmo, bem bom, assim, mas ele não tem... Ele é excelente, mas não tem muito o que dizer sobre ele, que ele é muito bom. Não tenho o que falar mal dele, sei lá. O 3, eu não sei, eu só ouvi falar mal dele, então eu não sei se o remake do 3 ficou bom ou não mesmo, eu não tenho opinião. O que eu ouvi muito falar do 3, eu joguei um pouco da demo, eu achei legal, pra falar a verdade. Mas o que eu ouvi muito o pessoal reclamar é que o 3, ele copiou a mesma coisa do 3 original, porque o 3 original, ele não era um jogo, né? Ele era uma extensão do 2. Como eu falei, ele não era pra ser um jogo principal, ele era pra ser um spin-off e os caras botaram como principal. Mas ele era completinho, ele era bastante coisa. Sim, exatamente. Na época do 3, adiantou, funcionou. Só que agora eles acharam que o jogo ficou muita cara de DLC, tá ligado? Ele é muito pequeno, sabe? Foi o que eu escutei, que os caras não só fizeram um jogo pequeno, como
não colocaram tudo do 3 original. Exatamente, o jogo ficou menor que o original. E aí o que eles falaram? Pô, quando saiu o 2 e foi um sucesso, todo mundo amou o jogo, logo depois eles já fizeram o trailer do 3, sabe? Então o que levou a crer? Que o 2, se o 2 não fosse um sucesso tão grande, o 3 ia ser uma DLC do 2 que já estava em desenvolvimento. Mas como o 2 foi um sucesso muito bom, eles decidiram lançar o 3 com formato de jogo pra pedir um preço cheio. E aí isso cagou o jogo. Boa, bem pensado, bem pensado. Pode ter sido isso mesmo. Ou também pode não ser nem DLC. Podia ser que eles nem queriam. Eles fizeram o 2 e algum produtor executivo falou: não, 2 temos que ganhar dinheiro, 2 tá fazendo sucesso, lança o 3. Se pá, até os caras falaram: não, beleza, a gente vai fazer o 3 aí, sei lá, em X tempo a gente entrega. E daí o cara falou: não, vocês têm 1 ano pra fazer. Sabe, algo assim. E aí? Pode ser também, mas eu acho que a moral é que eles já estavam desenvolvendo o 3. E aí se pá, aconteceu isso que tu falou, eles já estavam desenvolvendo e falou: bom, mano, agora eles querem o 3, vamos pegar o hype pra esse Natal. E os caras: não, mas peraí, a gente precisa de mais 1 ano. Não, vocês têm 3 meses, termina logo e deu, põe um ponto final, acabou, pronto. Todo mundo já conhece a história. E aí foi desse. Foi alguma. Eu chuto que foi alguma coisa assim. Porque nem tem muito jogo que é assim. Tem muito jogo que fala assim: por que os caras fizeram essa continuação tão ruim, tão mais ou menos? E depois tu vai ler a história do jogo. Eu sei que o Mortal Kombat teve isso, tá ligado? Os caras falaram: cara, a gente tinha pouco tempo pra fazer. E era isso. E a grana pra. Ele precisava de dinheiro, precisava lançar o jogo pra ter dinheiro. E era isso. E a empresa falou que a deadline era essa, o prazo era esse e se virou. O que dava? O Mortal Kombat era o Magedon, eu sei que é isso. Sim, o Cyberpunk foi isso, né? O Cyberpunk deveria ter saído em 2020. O Cyberpunk deveria ter saído esse ano. Ele saiu em 2019. Foi uma coisa. Não, o Cyberpunk, ele é uma novela à parte, né? O jogo foi anunciado há bilhões atrás. Sim, mas ainda assim, quando eles anunciaram, a data prevista era 2022. Só que daí, como o The Witcher 3 fez muito sucesso, o pessoal, os produtores da CD Projekt lá, pegavam e falaram: não, agora a gente consegue fazer qualquer coisa, vamos desenvolvendo e com o tempo a gente vai resolvendo os bugs. E não deu certo. Mas então tá, fecha aí com o Village. O Village, eu sou uma pessoa que eu comprei o Village, mesmo sem ter o PlayStation 4, eu comprei pra jogar na casa dos amigos, instalar com meus amigos, eles que devem estar jogando bastante, eu acho, não sei. E o Village, ele é um 7 tentando ser um 4, assim, ele tentando puxar uma série de elementos e coisas do 4, aquela ideia de focar mais na ação, a ideia de ter, como é que chama, bichos mais rápidos, inimigos mais, né, bastante inimigo rápido e com diversidade, e a questão de tu ter tem um detalhe que é muito de O4, que é o mercador, né, é um cara que vende armas, né, o Village, como o nome diz, ele tem uma vila central, onde várias coisas, onde tudo acontece, muito, tipo assim, ele parece que ele pegou o 7 é um filho do Resident Evil 7 com o Resident Evil 4, e ele continua a história do 7 tal, do cara, né, e ele é bom, eu acho bom, só que eu acho que ele dá aquela derrapada meio Resident Evil 6, ele tenta ser muito mais, e nesses detalhes que ele tenta ser a mais, ele não é tudo isso, sabe? Então, mas ele não é ruim. Eu acho que ele é tão bom quanto o 7, só que ele peca por isso, porque o 7 ele é full terror. O 8 ele já tenta ser terror, mas em umas partes ele é bem terror, ele é bem bom, assim, funciona bem. Só que em várias partes, que é as partes que ele tenta ser ação, ele tenta ser muita ação, muita loucura, e com os inimigos muito megalomaníacos, os inimigos bem doidos, assim. Tem um cara lá que se eu falar o cara lá, quem não jogou vai achar muito estranho, mas tem um cara lá que ele praticamente tem superpoderes, sabe? De tão maluco que é o vírus nele. Então ele fica demais, fica muito exagerado e isso destoa demais, sabe? O jogo. Eu acho que daí que ele peca, mas tirando isso, eu acho que ele é um jogo muito bom, muito excelente. Entendi. Eu ainda não joguei o 8, a única coisa que me chamou a atenção dele é que ele parece que tem vampiros agora, né? É que tá, Resident Evil, na verdade, tudo tu pode explicar com alguma mutação genética, arma biológica, o vírus mudou ali, e esse bicho, esse monstro aqui que a gente fez, parece lobisomem, mas não é. É uma pessoa modificada geneticamente para ser um monstro, sei lá, entendeu? Mas é muito forçado. Tipo assim, os caras que são tipo lobisomem, uma mulher que é meio vampiro, assim, tu encaixa, tá ligado? É meio forçado, mas tu pegar dentro dos bichos do 4, do 5, do 6, assim, meio que encaixa. Só que tem um personagem específico e ele e os caras, eu acho que foram longe demais. Eu não sei se eu posso falar. Não falo. 4 tinha um cara, os ganados, né? Os ganados, eles tinham, depois de um certo nível, eles saíam já com lâminas, te lembra? Que eles saíam... Não, mas aí não era lâmina, é nem o Baraka, que é osso, é uma garra, ainda é uma estrutura biológica possível, digamos assim. Agora, é que no 8 tem um cara que eu vou falar, mas tu corta do programa, tá bom? Mas é que eu não quero ouvir, porque quando talvez eu jogue, entendeu? Tá bom, desculpa. É que tem um cara que, assim, ele parece vilão de super-herói, de tão extremo que, sabe, não, mesmo que tu queira explicar com vírus, não dá. Força.
sabe? Tu só aceita, ok, tá ligado? Entendi. Bom, tem algumas participações rápidas, né? Tipo, no Marvel vs Capcom 3. Aonde mais tu lembra? Tem um jogo de RPG Maker muito bom, que tem o Resident Evil também. É, né? Pra quem não sabe, eu fiz um fangame de Resident Evil em RPG Maker. Eu fiz uma versão do Resident Evil 1, do clássico da mansão, pra RPG Maker. Uma versão reimaginada, diferente da história e tal. Eu fiz meio que uma mistura de RPG, Final Fantasy com uma coisa mais Zelda, Link to the Past, uma aventura, com terror, assim. Ele não é 100% RPG, apesar do nome e tal, mas se quem quiser procurar, procura Resident Evil RPG Game. Tu não botar game e depois talvez tu caia em algum outros sites aí, então é mais fácil botar Resident Evil RPG Game. Tu vai achar o meu site oficial do jogo ou uns outros sites que publicaram, anunciaram, que até hoje tu acha a publicação. Outra coisa também, tu falou do Resident Evil 1, né, que tem aquela coisa da sala que quase esmaga a Jill, né, e aí o Barry fala, você quase virou um sanduíche de Jill. E aí... Esse vai virar um clássico, né? Daí no Dead Rising 1, quando tá no shopping, uma das barracas de comida é sanduíche de Jill. Não, isso aí, a série toda, eu brigo com isso. O Barry, acho que no Revelations 2 tem uma hora que tá a Moira e a Claire falando, o Barry contou a história do sanduíche da Jill, coisa assim, sabe? Virou piada, tu encontra camiseta de Resident Evil pra vender que é a Jill no sanduíche, sempre tem alguém que faz essa piada, sabe? Porque aquela foi a dublagem do clássico é um show à parte. Não, é uma pérola, né? Tem que se manter a dublagem original pra gente saber como é que era. Muito bom. Pra ter uma ideia, meu nickname que eu usei por muito tempo, e eventualmente eu ainda uso, né? Porque nos créditos do meu jogo tá lá, Evil Biel, porque a primeira vez que eu fui criar o e-mail no Ball, saudoso Ball, eu botei Evil, Resident Evil e Biel, meu nome, Gabriel. E por muito tempo eu fui Evil Biel. E ainda sou, por muita gente, ainda sou conhecido como Evil Biel. Então tá, pessoal, obrigado por ter nos acompanhado aqui nesse especial Resident Evil. Provavelmente no futuro a gente vai dividir as eras e conversar um pouquinho mais sobre cada uma delas. É muita coisa, 25 anos de história? Deixa eu ver, de 96 foi lançado o primeiro, a 2023, que tá programado o quarto, isso dá 2003, 9, 8, 6, 37 anos. Acho que não, tá aí, ó, quase 40 anos de história, então não tem como compilar tudo isso numa hora só. Em alguns podcasts futuros provavelmente a gente aborda isso. Agradecemos aí quem nos acompanhou até agora, a paciência e a audiência, né? Lembrando de sempre deixar um like, um comentário e compartilhar pros amigos, né? Esse episódio que a gente fez. No próximo a gente vai falar sobre o universo expandido fora dos jogos e a gente espera que vocês nos acompanhem. Muito obrigado, senhor Gabriel. Obrigado, tenha uma boa noite e cuidado ao fechar a porta. Algo pode esperar. Até mais.